Boa noite, caros ouvintes do Núcleo Espírita Esperança e Vida. É um prazer estar aqui com vocês, falando em nome da Federação Espírita, que me escalou para esta palestra evangélica. Não são os que gozam de saúde que necessitam de médico. Esta passagem evangélica de Jesus, na ceia antecedente à última ceia, com os publicanos e tidas pessoas de má vida, Jesus deixa mais uma lição para nós. Vou ler o texto evangélico, que é do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12. Primeiramente o item 11. Estando Jesus à mesa em casa desse homem Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Está na Bíblia, São Mateus, versículos 9, itens 10 a 12. Primeiramente, na época de Jesus, precisamos entender essa divisão entre saduceus, fariseus, publicanos, sacerdotes, e isso está na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus eram uma seita herética, como se diz, antiga, dentre outras, que prezavam muito a forma, as formalidades, Eles eram hipócritas, porque eles faziam atos exteriores e estavam preocupados porque Jesus comia com pessoas tidas de má vida, E então esses fariseus, muito apegados à letra da Torá, as leis judaicas, que a gente percebe até hoje, leva até a um certo fanatismo, ou a essas castas que se fecham e se acham até melhores que as outras pessoas. Nada contra, evidentemente, os judeus, mas sim essas questões religiosas de formalidades, Até hoje eles não aceitam o nosso mestre. E o mestre lutava contra essa hipocrisia, porque ele não via, ele via os corações das pessoas, E o evangelho do mestre é exatamente trazer para nós essa luz. Não esqueçamos também que no Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, quando fala do povo, das raças adâmicas, os judeus é uma delas. E exatamente foram expulsos lá do planeta Capela por essa questão de castas, de castas assim, de se isolarem, de se isolarem dos outros, não se socializarem. E mesmo agora ainda vemos que não aprenderam. Muitos aprenderam, outros ainda estão na fase do aprendizado. E o que eram os publicanos? Os publicanos eram os arrecadadores de impostos de hoje, os auditores fiscais, vamos falar assim. E eles eram tidos por pessoas de má vida porque os judeus, como todo mundo, odeiam pagar imposto. Mas lá naquela época era uma questão religiosa, porque os publicanos trabalhavam para o Império Romano, para os dominadores. E os dominadores impunham os tributos. E esses publicanos, por correr altos riscos nessa sua empreitada, eles faziam coisas erradas, enriqueciam, como até hoje a gente vê. É uma questão também histórica, não só os fariseus de hoje, como os publicanos de ontem. São mais ou menos as mesmas coisas, Então eles eram tidos como pessoas de má vida também. Jesus andava com todos, prostitutas, bandidos, quem o procurasse e que tivesse o coração aberto ao Evangelho era bem visto, E também temos um outro tipo de coletor de impostos que chamava-se os portageiros, que é como no pedágio, A pessoa ficaria arrecadando a entrada das cidades um pedágio. Eram arrecadadores de menor importância, mas não tão menos odiados pelos judeus. E Jesus, espírito puro que era e que é,
o único que pisou no planeta Terra, que saibamos, mas pelos escritos da espiritualidade, o único, é nosso governador, veio desde o início, fez a formação da Terra, etc. Todos nós, espíritas, já estudamos, criamos, né? E ele, por ser espírito puro, e um dos atributos da perfeição é que o espírito saiba de tudo, é perfeito. E ele foi, então, o primeiro pedagogo, né? O primeiro pedagogo que trouxe essa ciência da pedagogia, que depois foi desenvolvida apenas no século XVIII, como ciência mesmo, por Pestalozzi. Uma pessoa muito boa, acolhia os órfãos, inclusive instrutor de Kardec. Kardec estudou com Pestalozzi. Olha só a importância da pedagogia, né? É um princípio da psicologia, da pedagogia, né? Então, Jesus usou essa passagem evangélica para mostrar que não é a aparência ou o que a pessoa fez ou ainda faça, mas sim o que tem no coração, aquela vontade de se melhorar, da reforma íntima, que não é orgulhoso, né? Tem como não se orgulha, não tem o egoísmo e o orgulho acima de tudo, né? Não se acha melhores que os outros. E o Jesus então vem acolher a todos, essa é a mensagem. A todos que o procuram, né? Ele os acolherá. Não nos esqueçamos também na cruz, ao lado dois ladrões, aqueles ladrões foram até acolhidos no plano maior, e os assassinos de Jesus, né, os fariseus que se aliaram aos sacerdotes, eram assassinos, né, mas julgaram Jesus sem nenhuma formalidade legal, condenaram ele apenas por questão de dominação, de poder, de orgulho, de egoísmo. É aí que Jesus combatia e era muito perseguido, e foi perseguido, e ele sabia de tudo isso, né? Cabe a nós, com o livre-arbítrio, evitarmos, mas era uma tendência da humanidade, como hoje ainda estamos nesse planeta, né? Então, vou ler para vocês agora uma parte do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que eu selecionei na lição de hoje, né? E ele diz o seguinte, que o banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos e a todos que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só as ocasiões de fé permanecem presentes entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação está pronto a atender às almas que o buscam. Mesmo num banquete. O banquete é um momento festivo, mas Jesus estava ali com todos, se socializando. Jesus desde o banquete das primeiras núpcias, ele mostrou para nós que também o festejo, a alegria, não precisamos ser pessoas porque queremos nos melhorar espiritualmente, e sejamos pessoas também fora da sociedade, fora de tudo. Isso é um sentido, né, de Jesus, que vem acolher a todos. Nesse planeta, como sabemos, o nosso planeta hoje seria um planeta hospital. Mas com essa pandemia, parece que esse sentido de planeta hospital se torna bem claro para todos, né? Todos acometidos dessas doenças, mas as piores doenças que nós temos que curar, que essa mensagem nos traz, é as doenças da alma, aquelas que vêm do nosso espírito, que já traz muitas questões antigas e que agora precisamos burilá-las. E isso que Jesus, nesse banquete, diz: venham a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma passagem evangélica. Então, Jesus procura demonstrar ali que os fariseus, apesar de aparentarem perfeição, retidão de caráter, etc., no fundo, são hipócritas, como Jesus deixou bem claro em várias passagens, né? Então Jesus vem auxiliar a todos que estão transitando por nosso mundo, todos que estão aqui. Ele chama a todos, indistintamente. Deixou várias lições. Mandou seus apóstolos ao mundo antigo, aos gentios, com Paulo, levando a palavra do Evangelho ao mundo antigo, aos
discípulos, aos seus apóstolos ainda, foram todos perseguidos, né? Tirando João, que foi o único apóstolo que não teve morte violenta, todos os demais passaram por maus bocados. E hoje nós não precisamos mais, para sermos bons, sermos evangelizados, levarmos a palavra ao nosso amigo, ao nosso próximo, ao nosso familiar, as palavras de Jesus, sermos perseguidos como eram antigamente, né? Os primeiros cristãos. Isso é uma vantagem que nós, trabalhadores da última hora, temos. Precisamos abraçar essa oportunidade. Nessa pandemia, nos verificarmos os nossos atos, vermos como somos pequenos diante de Deus, que pode designar qualquer coisa. E essa pandemia tem um sentido mesmo educativo. Muitas coisas estão no mundo melhorando se nós olharmos o copo mais cheio do que mais vazio. Até esse tipo de palestra virtual é uma vantagem. As pessoas agora estão se comportando melhor, espera-se que a higiene melhore em todo o mundo. Então, as pessoas têm uma consciência de que, né, devemos nos ajudar mutuamente e que somos pequenos diante de qualquer vírus microscópico, né, como é esse da Covid. Então, essas lições são para nós alvissareiras, são para nos elevarmos, acreditarmos, termos fé em dias melhores. Vou ler mais duas passagens, e peço licença a vocês, porque está atrelado à nossa palestra, que está no livro da Esperança, que é outro de Chico Xavier com Emmanuel, na sua parceria maravilhosa, né? Entre os dois. Sim, somos passando uma parte no item estudo íntimo. Sim, eu separei isto, um excerto, né? Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo. Se o doente persiste em fugir do remédio. Ele sempre exortou, a fé vos curou. Quantas vezes, né? Naquela vez que ele curou vários leprosos e apenas um voltou para lhe agradecer. Os outros não se reformaram. Então a lepra com certeza deve ter voltado. Porque o que importa é a cura interna, a cura que vem de dentro para fora. E a fé, isso foi dado como uma dádiva para o nosso aprimoramento, né? E também ante o divino médico. Importante o que ele diz aqui nessa passagem é que todos nós que estamos aqui, por exemplo, nos cursos de espiritismo, nas assistências mediúnicas, assistências espirituais, temos uma ficha específica. Nossos mentores, nossos amigos estão nos acompanhando, como diz aqui o texto claramente. Todos temos trabalho, todos somos responsáveis e todos estamos interligados. Eles estão sempre nos ajudando, nos auxiliando, mas, como diz aqui o texto, é importante que queiramos o auxílio, que o busquemos pelos nossos atos, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade. A vontade é que impera. A vontade faz mover montanhas, porque ela está aliada à nossa fé, a fé em nossos potenciais e a fé religiosa, que é confiar em Deus, em Jesus, nos nossos amigos espirituais, que eles nos ajudam nas dificuldades do dia a dia. E aqui o outro item, ante o divino médico. Carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Olha que passagem maravilhosa. O Evangelho dele é o nosso bálsamo curativo, é o nosso remédio. Está claro aqui. Então Jesus, nessa lição, traz uma grande lição, né?
que era o atendimento às pessoas consideradas má-vidas. E não era porque ele não estava preocupado, como eu já disse, pelas aparências, e sim pelo que vinha do coração. Porque eles estavam abertos, procuravam Jesus, mas com sinceridade, não os fariseus que procuravam Jesus a todo momento para o julgar, para o instigar, como aqui. Perguntaram aos discípulos, por que o mestre está aí com... Poxa, estava dando um banquete para as pessoas que não tinham condições, né? Claro que um banquete dentro das possibilidades, não era nada assim. Naquela época, o quê? Comida. Jesus sempre fez questão de dar o pão ao próximo, né? Não deixou ninguém ao seu lado passar fome. Então, era isso. E essa passagem traz essa mensagem, né? Jesus, neste banquete simbólico, é a união espiritual na sua vinha. Nessa vinha que é cultivar o fruto da vida, cultivar a bom fruto, a boa árvore para dar o bom fruto, cultivar o bem em nós, cultivar a bondade, cultivar a caridade e a reforma íntima. É isso que Jesus vem e diz nesse banquete, nesse chamamento para todos nós. Porque os fariseus eram orgulhosos, né? Senhores de si, donos do mundo, hipócritas, como Jesus disse quando ele falou claramente, são sepulcros caiados. O que é isso? Sepulcros sujos por dentro podres, caiado é podre por dentro. E ele ainda disse em outra passagem muito clara, né? O que importa é o que sai da boca, porque vem do coração. Então não é lavar a mão, que era o ato dos fariseus antes de comer, mas sim, como também nesse momento os fariseus chamaram a atenção de Jesus, o mestre não vai lavar a mão antes de comer, como chamaram a atenção de Jesus quando ele curou no sábado, e Jesus falou, seus hipócritas, se a ovelha sair correndo, vocês vão atrás da ovelha, né? Ninguém vai deixar a ovelha fugir, né? O bem material, e eu estou aqui curando, fazendo bem espiritual, e vocês são todos... As passagens de Jesus são recheadas de ataques a essa hipocrisia. E que nós saibamos não sermos sinceros na nossa caridade, para não sermos também hipócritas, para não darmos com ostentação para que os outros vejam. São várias atitudes que trazem ao Evangelho, a esse remédio que é a boa aplicação do Evangelho em nós. Vou agora passar para a leitura do item 12, né? O item 11 e o item 12. Então o início diz o seguinte: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Primeira parte. É bem claro aqui. Jesus diz, não quero saber daqueles que se acham melhores que os outros, que julgam. Como ele disse, se você for pedir perdão, vai lá, antes de pedir perdão, perdoa o seu próximo. Porque não adianta ir lá pedir perdão e não perdoar o próximo. Ou como aquele devedor que o rei perdoou a dívida e em seguida ele colocou o seu amigo na prisão porque não tinha pago. São várias passagens. O Evangelho, como aqui diz, é rico em passagens que nos trazem para a realidade de nós não fazermos o que eles faziam, esses exemplos de Jesus. Saibamos aproveitá-los. E aí, no outro livro, Fonte Viva, todos nós conhecemos Fonte Viva, né? Chico Xavier com Emmanuel, no item alguma coisa, e destacamos o seguinte: a vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas, a benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Então é nós fazermos o bem, procurarmos agir em solidariedade ao próximo, em todos os atos que pusermos, até no bom dia ao porteiro do prédio, bom dia, bom pensamento ao nosso chefe, bom pensamento aos nossos políticos, vibrar por eles, vibrar para que façam o melhor que podem, vibrar para que a reforma íntima se implante em todos os corações.
chamamento à obra evangélica, não obstante fraco e com moléstias morais, traz, não é? Nós todos somos fracos e com moléstias morais. Ninguém é perfeito. Mas, ao mesmo tempo, o mestre diz, não importa, venham para esse banquete, venham para o trabalho espiritual, venham para o trabalho voluntário, venham se educar, venham amar ao próximo, amem em família, pratiquem o amor em família. E ele disse o seguinte, vocês precisam dessas, precisar, não é um imperativo, a gente necessita dessa conduta evangélica para o nosso próprio bem, porque estamos aqui com o único sentido da vida, que é evoluirmos. E para evoluirmos, temos que fazer a reforma íntima, mal ou bem, façamos dentro de nossas possibilidades e vamos fazendo-a. Vamos estudando, vamos praticando a caridade, para que ela se enraize em nós, dentro de nossas possibilidades, a caridade moral, como eu disse, o bom dia ao porteiro, o bom dia ao chefe, a caridade material, vamos dar o nosso tempo um pouco ao próximo. O tempo é preciosíssimo nas nossas vidas, é um dos bens mais preciosos que temos, né? Então doemos ele, e não custa o quê? Um pouco do nosso conforto, um pouco de nossos prazeres, ou deleites que tenhamos, que também ninguém está aqui para sofrer, como está dito aqui. Nós temos que ter a vida social, tudo com moderação, mas façamos o bem ao próximo. Consigamos dar um pouquinho de nós ao próximo. Isso que Jesus quer nesse chamamento do banquete. Porque nós temos que pensar na vida futura, irmãos. E a vida futura só se constrói agora. É uma construção. Quando desencarnarmos, chegaremos lá e teremos aquela questão da balança simbólica, não é? Não adianta ter um monte de moeda de ouro e tal, chegar com um sacão lá, porque o que vai pesar é os atos, as atitudes, as boas obras. Talvez uma moeda de uma obra simples, me fiz recordar, inclusive, nosso Santos Dumont. Ele foi também o senhor dos canhões, inventou o canhão, numa das suas encarnações, inventou o balão, e o balão dele não funcionava, porque foi bem nos primórdios, 1600 e pouco. Mas o balão dele ajudou a salvar 2 vidas. E isso foi super necessário, super apreciado quando ele desencarnou. Ganhou várias benesses, porque ele conseguiu salvar 2 vidas com a sua invenção. Imagine nós, irmãos, vamos também, na nossa pequenez, fazer o bem, porque nós temos a consciência, ele não tinha consciência. Né? Ele, naquela época, não tinha nem espiritismo. Nós temos o espiritismo, o Consolador Prometido, que traz todo um norte, todo um roteiro para que façamos o bem, para que saibamos o que devemos fazer. Não é imperativo. Para que nós saibamos o que deveríamos fazer. Dever está no Evangelho, verbo dever, né? Mas por quê? Porque isso traz a nossa melhora. É um investimento que fazemos em nossa vida futura. A vida lá no plano espiritual é que importa. Tá? Para que nós tenhamos um lugar para podermos nos recuperar. O planeta de regeneração está aí. Então nós possamos recuperar para voltarmos e podermos então, em regeneração, um momento de um pouquinho de paz e descanso. Para novos embates, para novas conquistas, porque nós nunca pararemos. É uma lei de progresso, uma lei divina. E essa esperança na vida futura é pela cura de nossas almas, porque combateremos o egoísmo e o orgulho, desde já. Desde ontem, né, irmãos? Eu tenho certeza que todos estamos aqui ouvindo essa palestra, é porque já estamos nessa procura há muito tempo. Há anos e anos já estamos, e até de outra encarnação passada, de outras encarnações, procurando essa melhora. E que possamos, então, dar essa melhora, dar essas bênçãos aos nossos irmãos. Vamos ajudar os irmãos sofredores.
ajudar o planeta até com as vibrações diárias contra a propagação do vírus, contra o orgulho, o egoísmo de dirigentes e de pessoas que não pensam no próximo. Tem uma passagem aqui que é muito boa, né? E a gente se pergunta muitas vezes, porque a gente, como eu disse, portadores de moléstias morais. Mas no passado nós éramos insensatos, doentes, como eu disse agora. E inconscientemente a gente agravava os nossos problemas. Hoje não. Hoje a gente tem consciência, apesar que a pessoa consciente, o erro pesa muito mais. Mas eu tenho certeza que todos aqui estamos nos melhorando, ouvindo essa palestra, fazendo as nossas orações, tomando os nossos passes, para que nós afastemos de nós o mal, consigamos vencer essa luta diária, difícil, da nossa reencarnação no mundo material, né? Esse mundo ainda com tantas mazelas e transformações, dia a dia. Por isso é que o Jesus não procurou os mais intelectualizados, nem os ricos. Não, ele procurou sim as pessoas de má vida, os deserdados do mundo, porque eles difundiram o Evangelho, fizeram o cristianismo crescer, os pobres, que fizeram o cristianismo vencer, inclusive o Império Romano, porque se propagou, porque a injustiça social naquela época era muito grande. Havia até a escravidão, né? E grande maioria dos escravos eram pessoas cultas, eram aprisionados de guerra. Qualquer coisa, naquela época, as pessoas pagavam com o corpo, né? Pagavam dívida com a prisão, ou perdiam, eram invadidos e as pessoas eram escravizadas. E essas pessoas humildes, deserdadas, e para os ricos e intelectualizados, eram as pessoas de má vida, né? Não, muito pelo contrário. Muita gente boa tinha no meio desses, inclusive dos publicanos, dos coletores de impostos. Quanta gente séria que faz até hoje, né, manter os impostos para que o governo possa pagar programas sociais, pagar saúde, dar o nosso SUS, mesmo se a gente olhar, tem muita coisa, né, que os tributos fazem pelo bem social, que é um progresso social paulatino e difícil. Né? As injustiças estão aí, mas cabe a nós rezarmos para que os legisladores façam leis boas para todos, né? Justas. Então, o mestre nunca desprezou a virtude, irmãos. Pelo contrário, ele não desprezava a virtude. Olha, eu vou ficar andar com gente de má vida. Pelo contrário, né? Maria de Madalena, ele reformou. Maria de Madalena virou uma grande difusora do cristianismo. E ela era tida como pessoa de má vida. O espiritismo e o cristianismo renovam e trazem essas pessoas do limbo para a vida. Renovam as pessoas. Não é? Então, o mestre nos toca com a sua esperança do futuro, não é? A vontade de melhorar é a luz que se acende na alma cansada do erro. Essa passagem aqui, que está nos meus estudos, né, de apostilas, é uma passagem maravilhosa, né? A vontade de melhorar é a luz que se acende na alma cansada do erro. Então, cansada do erro, não é para os hipócritas e os orgulhosos e os intelectuais até hoje, né? Muitos intelectuais não acreditam em Deus, se acham melhores que todo mundo. Muita gente não acredita em Deus, achando que tudo isso é obra de nós mesmos, do acaso. Vou concluir lendo aqui a conclusão. Jesus dirigiu-se principalmente aos que tinham o coração dilacerado, no entanto, resignados, pois que estavam preparados para receber o bálsamo suavizante do seu evangelho. O banquete aos publicanos e pecadores demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, em qualquer tempo e situação. Então, eu espero que vocês tenham apreciado a minha palestra e agradeço essa oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor. Graças a Deus. Até logo a todos.